no dia 4, Parikrama de Shri Navadvip Budan. Então está sendo dito o seguinte aqui. Aqui, né, o local sagrado, aqui todos e tudo são subservientes à devoção Bhakti Devi, a deusa da devoção. Bhakti Devi, a deusa da devoção, reside nesta morada, e todos os outros são os seus servos e servas. Navadvip é o lugar de 9 tipos de devoção. Aqui, Dhyana, o conhecimento, e Karma, a busca fruitiva, sempre servem à devoção. A alma diva. A alma diva é avessa a Krishna. As escrituras lhes dão concepções perversas. Então, a alma diva, que é avessa a Krishna, as escrituras dão a compreensão perversa, errada. Mas, se a alma diva é um devoto do Senhor Krishna, se a sua natureza é gentil, então as escrituras lhes dão apego ao Senhor Krishna. Prauda Maya. Prauda Maya vive aqui eternamente e serve a Gauranga. Serve a Gauranga Mahaprabhu. Então, se a alma ela é avessa a Deus, a escritura vai se revelar de uma forma errada para ela. A pessoa vai entender a escritura errada, de forma errada. Agora, se a alma diva é um devoto de Krishna, é gentil, aí a escritura vai dar a verdade para ela, vai se revelar verdadeiramente para a pessoa. Então, Maya serve eternamente a Gauranga Mahaprabhu. Ela torna cegos aqueles que são avessos ao Vaishnavismo e desprovidos de devoção e inflige sofrimento a eles. Então, aquele que é avesso a Krishna, Maya, ou avesso a Krishna, ou avesso ao Vaishnavismo, desprovidos de devoção, Maya inflige sofrimento a eles. Todas as pessoas, todas as atividades materiais, elas são destruídas aqui. Todos os pecados, todas as atividades materiais são destruídas aqui em Navadvipidan. Este é o lugar onde Maya concede o conhecimento. No entanto, se alguém comete uma ofensa a um Vaishnava, Maya os remove daqui e os deixa sofrer em escravidão material. Então, a pessoa que comete ofensa, a ofensa ao Vaishnava é uma das piores coisas que pode acontecer na vida devocional de uma pessoa. Ofensa ao Guru, que é o chefe dos Vaishnavas, ou ofensa a qualquer outro Vaishnava. Maya vai tirar a pessoa do serviço devocional e ela vai escravizar a pessoa materialmente. Aquele que comete ofensa a um Vaishnava, ele é retirado do serviço devocional e Maya vai escravizar ele na vida material. Então não podemos nunca falar de um Vaishnava, não podemos nunca falar, mesmo de quem não é Vaishnava, como nós, que estamos na escola de Vaishnavas, mas não somos Vaishnavas. Se você falar mal de um devoto que está tentando servir Deus, ele está tentando, batalhando, porque não é fácil servir Deus, ele está tentando, e você fica apontando o dedo para ele, falando que ele fez isso errado, que ele fez aquilo errado, que ele está numa posição que ele não podia ter feito isso, não podia ter feito aquilo, você vai ser afastado da devoção.
Maya vai afastar você da devoção. E qual a solução para isso, se você já fez isso? Peça perdão para quem você ofendeu. Peça perdão, peça desculpa para aquela pessoa que você ofendeu, que você ficou apontando o dedo, falando que ele ou ela estavam fazendo coisas erradas. Se a pessoa faz coisa errada, ela vai ter a reação disso. Não precisamos falar, nem para a pessoa e muito menos para os outros, que ela está fazendo coisa errada. Então a ofensa, olhar o defeito do outro, ofender o outro, é a pior coisa que pode acontecer na vida devocional. Realmente você vai ser afastado. Você não vai querer mais ir ao templo, você não vai querer mais cantar a Japamala, você não vai mais seguir Ekadashi, você não vai fazer mais nada devocional. A coisa pior para um devoto é ofender. A ofensa é extremamente prejudicial. Então Maya vai te escravizar no mundo material se você fizer isso. Tais pecadores, eles podem viver aqui, mas eles nunca podem obter amor transcendental pelo Senhor Supremo Sri Krishna ou pelo Darshan de Gauranga Mahaprabhu. Quem vive lá em Navadvip e ofende também nunca vai ter o amor transcendental pelo Senhor Supremo Sri Krishna ou pelo Darshan de Mahaprabhu. Eles apenas obtêm a ignorância do conhecimento. Portanto, o conhecimento não é desfavorável, é a ignorância, a sombra do conhecimento, que é desfavorável à devoção. Então, esta é a história de Sri Sarvabhauma Bhattacharya. Chegando ao seu local de nascimento, oramos ao Vaishnava Thakura, para que eles possam concedendo devoção ao Senhor Krishna sobre nós, que eles possam conceder a devoção ao Senhor Krishna sobre nós, nos manter longe do conhecimento material, que é, de fato, a ignorância, e nos dá conhecimento puro e transcendental. Então, essa é a oração aos Vaishnavas, que nos afaste do conhecimento material e nos aproxime do conhecimento transcendental, conhecimento puro. Então, se você fizer um curso, se você for estudar algo material, se você está dedicado a estudar algum material, isso daí é ignorância. Isso vai te levar para a ignorância espiritual. Não tem nenhum benefício, muito pelo contrário. Você vai ficar ignorante espiritualmente fazendo isso. Então, nós temos que orar para os Vaishnavas, para o Vaishnava Thakura, para que ele nos afaste do conhecimento material e nos aproxime do conhecimento transcendental. Aqui tem um verso que diz o seguinte: eu passei o meu tempo desfrutando com conhecimento, tornei-me muito ousado. Nunca servi os teus pés, mas agora tu és o meu abrigo. Um outro verso aqui diz o seguinte: agora que eu estou velho e sem forças, não sinto nada. O outro verso diz: a minha vida se tornou uma agonia agora. Esse conhecimento acabou sendo ignorância. Estou chorando, estou chocado com a agonia da ignorância. Esse conhecimento se transformou em uma flecha poderosa, cravada direto no meu coração. Então, isso é o conhecimento material. Se tornou uma flecha cravada no meu coração. Ela afasta a pessoa da devoção.
Conhecimento material afasta a pessoa da devoção. Por quê? A pessoa começa a ter ego, que é isso, que é aquilo, que fez pós-graduação, que fez isso, que fez aquilo lá. E não vai levar a lugar nenhum o conhecimento material. Só atrapalha. Ó Senhor, outro verso aqui. Ó Senhor, não há nada de valor neste mundo material, além de seus pés. Abandonando o conhecimento mundano, Bhaktivinoda aceita os seus pés com seu tudo em tudo. Então, Srila Bhaktivinoda Thakura, que escreveu esses versos, ele fala: Bhaktivinoda aceita os seus pés de toda forma. Jaya Shila Sarvabhauma Bhattacharya Ki Jai. Vamos para a próxima aula. Vamos ver o título aqui da próxima aula. Então, a próxima aula, o título é Em Sri Mangati. Em Sri Mangati. Continua no quarto dia do Parikrama de Srinavadvipan. Essa aula foi dada no dia 27 de março de 2021. Foi dada uma aula em Bengali, depois traduzida e transcrita para o inglês. E agora vamos lê-la em português. Então, Srila Maharaj continua falando: por favor, sente-se. Não, esse aqui é o quinto dia, na verdade. Esse aqui é o quinto dia do Parikrama, então Srila Maharaj fala: por favor, sente-se. Hoje é o último dia do nosso Parikrama de Sri Navadvipan. E esta é a nossa última parada. Jana Vishnupad, Srila Bhakti Jagaguru, Srila Bhakti Sundar Govinda Devi Goswami Maharaj Ki Jai. Aí ele vai falando de Jadwani aqui. Jadwani longo também. E ele termina o Jadwani falando: Harinama Sankirta Ki Jai, Nitagora Premanande Haribo. Aí o devoto pergunta o seguinte, o devoto fala: Jai, Jan Vishnupad, Srila Nirmal Charadeva Goswami Maharaj Ki Jai. E aí Srila Maharaj começa a falar. Passando Sri Janudvip em nosso caminho, nós chegamos agora ao local de aparecimento de Srila Vrindavana Das Thakura em Sri Modadrumdvip. Todos os anos, nós completamos o nosso Parikrama aqui. Tomaremos praçada, aceitaremos a praçada após a aula e depois retornaremos ao nosso templo de ônibus. Nós não paramos em Jahan Nagar em nosso caminho, porque é muito quente, está muito quente, e a estrada atravessa a floresta. Os devotos, eles lutam para sentar lá
vou falar sobre Janudvip. Aqui também. Também passamos pelo templo de Sri Murarigupta, onde o Samadhi Mandir de Murarigupta está. O Bhajan Kutir, as deidades adoráveis, são as deidades adoráveis estão lá. Nós oferecemos as nossas reverências lá, mas nós não sentamos lá, porque o lugar é muito pequeno. Finalmente, falarei também sobre o lugar onde viemos, que é o local de nascimento de Srila Vrindavana Das Thakura. O sogro de Shrivas Pandit, o pai de Malini Devi, ele morava nesta casa e arranjou o casamento de sua sobrinha Narayani Devi nesta casa. Então, esta é a casa dos sogros de Narayani Devi. O nome de seu marido não está escrito em nenhum lugar, mas nós sabemos o nome de seu filho. Ele era uma grande personalidade que pregou sobre Mahaprabhu e Nityananda Prabhu neste mundo. Pela misericórdia de seu filho, Srila Vrindavana Das Thakura, nós temos o Sri Chaitanya Bhagavata. Mais tarde, Srila Vrindavana Das Thakura, ele viveu e adorou o Senhor em uma cidade chamada Denur. Quando Nityananda Prabhu estava indo para Puri, ele o manteve lá, dizendo: você não é capaz de seguir a vida de Brahmachari, porque gosta de guardar as coisas para o futuro, o que não é uma qualidade de um Brahmachari. Portanto, fique aqui e case-se. O significado dessa ordem é que Nityananda Prabhu o manteve em Denur para pregar. Ele ordenou que Srila Vrindavana Das Thakura ele vivesse uma vida familiar pura e pregasse. Nem todo mundo pode se tornar Brahmachari ou sannyasi. Se você pode adorar o Senhor, praticar a consciência de Krishna e servir o seu guru, vivendo como um chefe de família ou um chefe de família puro, Sati Grihasta, então é bom. Não há problema com isso. O principal é que é necessário se abrigar em um guru fidedigno e praticar a consciência de Krishna corretamente. Então, Srila Vrindavana Das Thakura, ele é o filho de Narayani Devi. Narayani Devi é a sobrinha de Shrivas Acharya. E ela vivia com ele na casa de Shrivas Acharya. E Mahaprabhu deu uma misericórdia para ela quando ela tinha apenas 4, 5 anos de idade. Ela recebeu a abraçada da mão direta de Mahaprabhu. Mahaprabhu tocou a cabeça dela. E ela teve o seu filho, Vrindavana Das Thakura. Srila Vrindavana Das Thakura foi o último discípulo de Sri Nityananda Prabhu. E como diz aqui, ele escreveu o Sri Chaitanya Bhagavata, um livro de passatempos de Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. Mas, na verdade, esse livro ele tem mais de 1000 páginas e ele fala mais da vida de Nityananda Prabhu, mais dos passatempos de Nityananda Prabhu do que de Mahaprabhu. Mas é um livro que é lido na nossa missão, é um livro lido, ele e o Sri Chaitanya Charitamrita são lidos praticamente todos os dias lá na Índia, se lê esses 2 livros. E Srila Vrindavana Das Thakura,
ele ficou nessa cidade de Nur, por quê? Todos sabem a história, né? Já foi contado várias vezes, que quando Mahaprabhu pediu para ele um refrescante bucal, após o almoço, após honrar a praçada, imediatamente ele deu para Mahaprabhu. Mahaprabhu falou, como você conseguiu tão rápido isso? Ele falou, porque eu guardei de ontem. Ontem, quando eu dei para você, você não usou tudo, eu guardei, eu sabia que você ia usar hoje. Mahaprabhu falou, você não pode ser um brahmachari, você guarda as coisas do dia anterior, você acumula, isso não é a vida de um brahmachari, nem de um sannyasi. O sannyasi brahmachari, ele não pode guardar, falar, eu vou guardar isso porque amanhã eu vou usar. O sannyasi brahmachari, eles têm que ter uma vida rendida, confiar plenamente que Deus vai dar tudo. Então ele fez isso e Mahaprabhu mandou ele ficar nesse lugar para pregar, ter uma família. Você não pode ser um brahmachari. Então seja um grihasta puro, um sati grihasta. Seja um grihasta que sirva corretamente, que tenha uma vida de devoção correta. E ele fez isso. Um devoto puro que teve família, mas ele era um devoto que seguia a consciência Krishna corretamente. Não adianta a pessoa ser sannyasi ou brahmachari, só ter a roupa e não seguir corretamente. Não faz nenhuma prática correta e ainda quebra as regras e regulamentos de um sannyasi ou de um brahmachari. O sannyasi e o brahmachari tem algumas regras específicas para eles. O grihasta tem outras regras específicas. Cada ashram dharma tem uma regra específica e a pessoa tem que cumprir. Não adianta ele estar vestido de sannyasi ou brahmachari e ter uma vida de grihasta. Se ele quer ter uma vida de grihasta, ele tem que largar a cor açafrão da roupa. Largar e aí sim vai viver uma vida de grihasta. Mahaprabhu falou, não há problema algum em você ser um grihasta desde que você tenha uma vida correta. Você faça a prática devocional correta. Não há problema em ter família, em ter uma mulher, ter filhos. O importante é fazer a vida devocional correta. Como diz aqui, são poucos que têm essa fortuna de ter uma vida de brahmachari ou de sannyasi. Mas não há problema se você é casado, ou se você tem mulher, ou marido, ou você tem filhos. Desde que você pratique corretamente e faça da sua família uma família de Krishna. Porque nem todos podem viver como brahmachari ou sannyasi. Alguns podem viver como chefes de família. Assim, continuando o nosso parikrama de Shri Navadvipidam, nós cruzamos Sri Rutadvipa. E agora chegamos a Sri Janudvipa. Esta área é conhecida como Jan Nagar. Não há templo nesta ilha, mas geralmente nós paramos e sentamos lá no meio da floresta, em Sri Janudvipa, por algum tempo para falar sobre a glória desta ilha, porque está muito quente. Desta vez viemos rapidamente aqui. A época do ano que é o festival, que nem aqui foi dia 27 de março, já é um período muito quente na Índia. E vai passando e vai aumentando o calor, abril, maio. Então, uma época muito quente mesmo. Depende do ano, passa de 38, 40 graus. A encantadora floresta de Janudvipa é Bhadravan de Vrindavana. Nos tempos antigos, um grande sábio, Janu, ele viveu aqui e praticou austeridades.
por um longo tempo. Como resultado, ele alcançou o darshan de Gauranga Mahaprabhu. Quando fomos para Ganganagar, Mayapur, nós falamos sobre Gangadevi, sobre como Bhagirathi Maharaj, ele levou Gangadevi ao oceano para resgatar os seus ancestrais. Mas Gangadevi, ela parou em Ganganagar, dizendo que queria realizar austeridades por um mês, até Palguni Purnima, quando Mahaprabhu aparece neste mundo. Uma noite, quando Janamuni ele estava sentado aqui, um pote que ele usava para adoração do Senhor caiu na correnteza rápida do Bhagirathi Ganga e foi levado. Então o copo de adoração da deidade dele caiu e a correnteza do rio Ganges levou esse copo. Vendo isso, Janamuni ele ficou muito zangado e ele bebeu toda a água do Ganges. Você pode imaginar isso? Nos passatempos do Senhor, tudo pode ser possível, tudo é possível. Para grandes sábios, é pouca coisa beber toda a água do Ganges. Mas, quando bebemos um copo de água, temos que ir ao banheiro 2 vezes. A sua divina graça, Srila Maharaj sorri. Enquanto isso, Bhagirathi Maharaj, ele notou que Ganga estava longe de ser vista. Ele procurou o Ganges e acabou entendendo o que havia acontecido. Ele veio a Janamuni e explicou-lhe tudo muito humildemente, mas Janamuni não disse nada. Então, Bhagirathi Maharaj, ele ficou aqui e começou a adorar e meditar no sábio para alcançar a sua misericórdia. Muitos dias depois, tendo pena do rei, Janamuni, ele partiu a sua coxa e deixou Gangadevi sair dela. Então, Janamuni, a Gangadevi saiu da coxa de Janamuni. Foi assim que Gangadevi recebeu o nome de Janavi, nascido de Jano. Janavi quer dizer nascido de Jano. Então o nome Janavi vem desse passatempo aqui de Janamuni. Ele bebeu toda a água do Ganges porque o copo de adoração da deidade caiu e Gangadevi levou, na correnteza de Gangadevi levou o copo de adoração dele, da deidade, e ele ficou muito zangado e ele engoliu todo o Ganges. Mas o Ganges tinha que ir até o oceano para salvar a família do rei. O rei voltou, fez austeridade, ficou meditando no sadhu em Janamuni. E Janamuni, depois de alguns dias, ele abriu sua coxa e Gangadevi saiu. Toda a água de Gangadevi, toda a Gangadevi saiu pela sua coxa. E por isso veio o nome do rio Ganges, de Gangadevi, de Janavi. Então Janavi é a filha de Jano, Janamuni. E Gangadevi saiu da sua coxa e foi rumo ao oceano. Essa é a história de Gangadevi, parte da história de Gangadevi. Então ele deixou Gangadevi sair de sua coxa. Foi assim que Gangadevi recebeu o nome
de Janavi, nascida de Jano. Bhagirathi Maharaj, ele ficou aqui e começou a adorar e meditar no sábio para obter a sua misericórdia. Muitos dias depois, ele ficou meditando, e aí Jano deu a misericórdia para ele e tirou a Ganga Devi da sua coxa. Outra pessoa que chama Janavi é a esposa de Nityananda Prabhu. A esposa de Nityananda Prabhu também se chama Janavi, Janavi Devi. Muito depois disso, em Dwapara Yuga, o filho de Ganga Devi, Bhisma Devi, ele veio aqui para se encontrar com a sua mãe. Vendo seu querido filho, Janavi Devi, mostrou muito carinho por ele e levou Bhisma Devi para a casa de seu pai. Bhisma Devi viveu no ashram de Janamuni por um longo tempo e estudou o Dharma dos sábios. Mais tarde, ele ensinou esses mesmos ensinamentos a Yudhishthira Maharaj. Permanecendo neste Sri Janadvipa, dentro de Navadvipidam, e recebendo o tesouro da devoção, Bhisma Devi se tornou um grande Vaishnava. Bhisma Devi é o avô dos Pandavas, né? O avô dos Pandavas. Esta é a glória desta ilha de Janadvipa, que não é diferente de Sri Bhadravan, que fica em Vrindavana. Assim, Srilacharya Maharaj termina essa parte da aula aqui. Vamos continuar a leitura. Vamos ver se tem alguma pergunta, algum comentário. Por enquanto não, nenhuma pergunta, nenhum comentário. Então, essa história dessa ilha, Janadvipa, é uma das ilhas em Navadvipa, uma das 9 ilhas em Navadvipa. E por que tem esse nome? É uma floresta, como disse Srilacharya Maharaj, é muito quente nessa época do ano lá, então eles não ficaram muito tempo lá, ele só contou essa história de Janamuni, um sábio, um grande sábio, e o rio Ganges tem esse passatempo com Ganga Devi também, Jano com Ganga Devi. Tudo isso é passatempo de pessoas elevadas, de associados íntimos de Deus, e daí vem o nome Janavi, como foi esclarecido aqui. Vamos continuar mais um pouquinho a leitura. Só um minutinho para eu achar aqui o... Onde está a próxima aula? Tem uma aula que fala toda a história do rio Ganges, de Ganga Devi, desde o momento que Ganga Devi passa pelo pé do senhor Vishnu, né? Vamanadeva, até ela chegar aqui na Terra. Tem toda essa história, e nessa história é dito essa história de
Janamuni também está escrito lá. Então vamos continuar aqui a leitura. Srimad Maharaj continua falando. Depois de Sri Janadvipa, nós chegamos a Sri Modadruipi. Desculpa. Modadrumodvipa. Mangati. Portanto, nós devemos falar também das glórias desta ilha. Esta ilha não é diferente de Ayodhya. Ayodhya é o local que vive o Senhor Ramachandra. Então, essa ilha não é diferente do local Ayodhya. Quando o Senhor Ramachandra viveu na floresta, junto com o Lakshman, o seu irmão mais novo, e Sita Devi, eles vieram aqui e, construindo uma pequena cabana sob uma figueira, viveram aqui por algum tempo. Vendo o esplendor de Sri Navadvipa, o rosto sagrado de Sri Ramachandra se iluminou com um sorriso, percebendo que ele ria. Sita Devi perguntou ao Senhor: Prabhu, por que você está rindo? Você está sofrendo tanto, vagando pelas florestas, por que está rindo? Você não está sentindo nenhuma dor? Todo mundo sabe que o Senhor Ramachandra teve que ir para a floresta, né? A história do Senhor Ramachandra. E Sri Ramachandra, ele disse: ó Devi, é um assunto muito místico. Quando o Kali Yuga vier, todas as almas diva poderão ver a minha forma dourada aqui em Navadvipa, em Nádia. Eu aparecerei na casa de Sri Jagannatha Mishra e Sati Devi como Gauranga Mahaprabhu, e libertarei o mundo inteiro. Almas diva afortunadas verão os meus passatempos infantis e alcançarão o amor devocional transcendental. Desfrutando de meus passatempos acadêmicos, revelarei a glória do santo nome a este mundo. Depois disso, eu receberei sannyasi, partirei daqui para Nilachal. Nilachal é Puridan, cidade de Puri. E a minha esposa, Vishnupriya, chorará no colo de minha mãe, Sati Devi. Ao ouvir isso, Sita Devi, ela perguntou novamente: por que você fará a sua mãe chorar? Aqui então, ele está em Treta Yuga. O Senhor Ramachandra apareceu em Treta Yuga. E ele já está falando para a sua esposa, Sita Devi, o que iria acontecer em Kali Yuga. Que ele viria como Mahaprabhu, de filho de mãe Sati, de Jagannatha Mishra, queria dar a misericórdia para todos através do santo nome. Depois ele ia receber sannyasi e iria para Nilachal, Puridan. Ele está contando para a sua esposa, Sita Devi, tudo que iria acontecer. E ela pergunta: e por que você vai dar tanta dor à sua mãe? Por que você vai fazer a sua mãe chorar? Por que você aceitou sannyasi, aceitará sannyasi? E dará tanta dor à sua esposa? Que felicidade isso é para você, se você fizer isso.
Eu não consigo entender isso, falou sua esposa, Sita Devi. Querida, disse Sri Ramachandra, você sabe tudo. É para ensinar as outras almas, Diva, que você está me perguntando isso? Fingindo não saber. Aqueles que têm amor divino por mim, provam esse amor divino de duas maneiras, na minha presença e na minha ausência. A felicidade de estar na minha presença direta chama-se união, Sambhogi, e a felicidade de estar longe de mim chama-se separação, Vipralambha. Então, o Senhor Ramachandra falou para sua esposa, você sabe tudo isso. Você está perguntando para eu falar, para os outros compreenderem, porque ela sabia tudo já. Da mesma forma que Arjuna sabia tudo o que Krishna falou para ele, o Bhagavad Gita. Tudo, Arjuna sabia. Arjuna era um devoto puro, um dos Pandavas. Arjuna, um ariano. Mas Yogamaya atingiu ele para que ele perguntasse isso e Krishna falasse todo o Bhagavad Gita. Da mesma forma que Sita Devi também fez essa pergunta para ele, eu não entendo isso, ela falou, para que nós compreendamos agora, para que nós escutemos isso e nós vamos ver, como diz aqui o Senhor Ramachandra, que o amor em separação é maior do que o amor em união. O amor em separação existe e o amor em união existe, mas o amor em separação é o mais elevado. Então, Vipralambha é a separação, Sambhogi é a união, o amor em união. Na separação, os devotos sempre se sentem tristes e ensaiam e anseiam por mim, pensando, quando verei o Senhor? Quando irei ao Senhor? Sentindo esse desejo mais profundo, eles experimentam a felicidade. Aqueles devotos eternos que por minha misericórdia eles querem unir-se a mim e experimentam a felicidade de afastamento, de separação, queimando na agonia da separação. A separação de mim traz uma grande alegria. Os devotos, eles podem entender isso. Quando há união após a separação, a felicidade é muitas vezes maior devido à separação. A minha mãe, Kausalya Devi, ela aparecerá em Kali Yuga como Sati Devi. Você me servirá como Vishnupriya. Nessa Treta Yuga, na agonia da separação de você, farei a sua deidade dourada e te adorarei em Ayodhya. Em troca, você também, na agonia da separação de mim, fará a minha deidade dourada em Nádia e me adorará eternamente, todos os dias. Querido, tudo isso é um segredo escondido. Não conte a ninguém, diz Sita Devi, sobre isso. Esta Navadvipidam é o lugar mais querido para mim. Não há outro lugar, nem mesmo Ayodhya, que seja tão querido para mim. O nosso Ramavati, a casa de campo,
não estará lá em Kali Yuga, mas sempre permanecerá aqui de forma imanifesta. Então aqui, Sita Devi falou que o lugar mais querido dela é Navadvipa. E Sita Devi veio em Treta Yuga, veio em Kali Yuga como Vishnupriya. O Senhor Ramachandra veio em Kali Yuga como Mahaprabhu. Então ele está contando para ela já sabia tudo isso, como ele disse, mas ele está dizendo isso para nós, os devotos, para nós que estamos tentando ser devotos. Ela já sabia tudo o que ele está falando aqui. À noite continuaremos essa aula aqui, a leitura. À noite, então, continuaremos a leitura aqui dessa aula. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, se alguém comentou algo. E se não, vamos cantar o Nama Sankirtan Hari Harai. Deixe-me ver aqui no Facebook. Não, por enquanto não teve nenhum comentário, nenhuma pergunta. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem participou conosco. Jadavaya Namah Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namah Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana Giridhari Gopinath Madana Mohan Giridhari Gopinath Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Radha Shiva Sadi Gaur Bhakta Vrinda Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jai Goshai Kori Charana Banda Jai Goshai Kori Charana Banda Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura Jai Goshai Jar Muni Tarada Jai Goshai Jar Muni Tarada Asvar Padarenu Pura Panchadra Asvar Padarenu Pura Panchadra Ade Charana Shevi Bhakta Saneva Ade Charana Shevi Bhakta Saneva Janame Janame More Abhila Janame Janame More Abhila Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho Jai Goshai Jobe Braje Koilo Basho Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash
Vrindavan. Anande bolo Hari Braja Vrindavan. Anande bolo Hari Braja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar. Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyasha. Shri Guru Vaishnava Pad Padma Koriyasha. Nam Sankirtan Kohe Narottam Das. Nam Sankirtan Kohe Narottam Das. Nam Sankirtan Kohe Adam Das. Nam Sankirtan Kohe Adam Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Hare Ram Hare Hare. Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram Ram Hare Hare. Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Gaura Gaura Gaurari, Gaura Gaura Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari, Jaya Sacinandana Gaurari. Dayanita Joya Gora, Dayanita Joya Gora, Dayanita Joya Gora, Dayanita Joya Gora, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, Nita Gora Haribo, 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 Nita Gora Haribo, 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 Haribo. Vamos ver aqui então quem está conosco. Temos aqui hoje Ananta Govinda Prabhu. Então, bom dia a todos, Dandavat Pranam. Até hoje à noite, hoje é sábado, então o programa hoje começa às 18 horas. Até a noite às 18 horas com o Goraret e continuaremos a leitura dessa aula que não terminamos hoje, agora de manhã. Vamos continuar hoje à noite. Então, um bom dia a todos, Dandavat Pranam, até às 18 horas.